quero saudar o nosso mediador, o Dr. Luiz Magno, saudar minhas colegas deputadas, a deputada Marlene, a deputada Ada e a nossa querida deputada que traz a história para nós do Oeste, mas traz a história da professora. Então, uma professora, uma administradora e professora e uma militante política, se a Ada me permitir, porque... E advogada, mas antes disso, de ser advogada, você já como menina seguia os passos do pai. E eu enfermeira. Assim como nós quatro aqui, cada uma de vocês tem uma história. Cada uma de vocês tem uma caminhada. E pode ser que a caminhada de vocês seja muito mais difícil do que foram as nossas e do que são. Pode ser que seja um pouco mais suave, mas são caminhadas que nos dão a individualidade, mas as expectativas da gente seguir em frente. E não é de graça que vocês estão aqui. Algumas porque já têm mandato, outras porque desejam ter mandatos, outras porque desejam não disputar, mas fortalecer a participação das mulheres no processo eleitoral. E eu quero inicialmente saudar o nosso Tribunal Regional Eleitoral por esta iniciativa, por este processo e por mais este congresso de mobilização das mulheres catarinenses, com este olhar que o nosso lugar é onde a gente se sente bem e assim a gente desejar. E a Escola do Legislativo por estar indo em todas as regiões de Santa Catarina fazer esse trabalho. Dizer que, como foi combinado para a gente historiar um pouquinho a nossa vida, a minha vida não é muito diferente da vida de cada um de nós, não. Só que eu não tenho ninguém, absolutamente ninguém na política. E não consegui produzir ninguém ainda depois da minha caminhada. E isso não foi só na história da carreira política. Eu fui a primeira filha de uma grande família, mulher que saiu de Lages e foi estudar em Concórdia. E só fui estudar em Concórdia porque eu estava fazendo ciências sociais com 120 alunos naquela época na Uniplac, e nós tínhamos a cantina da faculdade, então no intervalo a gente descia correndo para ajudar a atender no balcão da cantina, e um professor olhou para aquele auditório, quase o tamanho dessa sala, desse nosso auditório aqui, e disse assim, e no final desse semestre, dos 120 talvez sobe em 30. Eu disse, o que eu vou ficar fazendo aqui até o final do semestre? Eu fiquei só na primeira semana, desci na sexta-feira, no sábado em casa, eu disse, olha, não tem lógica eu ficar lá em cima na sala de aula, numa coisa que eu acho que eu não sei se é o que eu quero fazer, eu vou ajudar a trabalhar, que eu acho que eu produzo mais. E abandonei aquele semestre. E aí eu não podia ficar sem estudar, fui fazer teologia no Santa Rosa à tarde, porque eu tinha que ter uma ocupação, além de trabalhar na cantina, tinha que estudar. E uma irmãzinha olhou para mim e disse assim, meu Deus, você é a cara de uma freira, de uma irmã religiosa, que é enfermeira. Ninguém na minha família é da área da saúde, até aquele momento, ninguém. A Carme foi fazer vestibular para Concórdia, para enfermagem. O primeiro desafio era mostrar e provar, quando eu voltei, que eu tinha feito faculdade de enfermagem e não o curso técnico ou do auxiliar. E os desafios da minha vida foram indo. Eu comecei como supervisora noturna num hospital, depois passei no concurso do Estado, trabalhava em 2 unidades hospitalares, uma durante o dia, na outra durante a noite. Aí, a minha filiação partidária, eu me lembro exatamente até hoje. Eu estava dentro do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, quando o então candidato a prefeito, e foi ex-deputado aqui, deputado Coruja, foi deputado federal, ele mandou buscar minha ficha, meus documentos para me filiar, e eu fui na minha sala como chefia de enfermagem, olha como a política na minha casa não se discutia, e fui pegar meus documentos, meu título de eleitor e minha carteira de identidade. E quando eu fui entregar, eu morri de medo, porque parecia que eu estava cometendo um delito dentro da unidade hospitalar, de retirar meus documentos e entregar, e o fórum era na frente do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres naquela época. Então, para vocês terem ideia do quanto isso é difícil. Porque tinha que ter alguém filiado, vai que ele ganhasse a eleição, quem é que ele teria na área da saúde para contar? Ninguém. Então, ele queria contar com a enfermeira Carmen, enfim. Então, essas são as caminhadas. E dali ele ganhou a eleição, eu assumi a direção administrativa do Hospital
Tereza Ramos, trabalhava à noite, passei a trabalhar durante o dia, larguei o Nossa Senhora dos Prazeres. E pense o que foi quando ele foi me chamar para ser secretária de saúde do município. Não, o hospital tem área territorial, tem limite. Eu sei como receber o paciente, sei como entregar, mesmo quando a gente não entrega com vida. A gente tem que entregar aquele corpo com dignidade, porque pertence ao pai, a uma mãe e uma família. Mas aceitei o desafio de ir por 30 dias. Se eu não gostasse, eu voltava. Não voltei mais para o hospital, continuei na Secretaria de Saúde. Aí vieram as cobranças para disputar a eleição de deputado estadual na época. Não, e não fui. Cobrança de que a gente tinha que fazer o processo político. Eu sou técnica. Tenho certeza absoluta que nesse plenário tem um monte de vocês dizendo eu sou técnica, eu não sou política. Meu trabalho é esse, não é disputar. E a gente tem que agregar a técnica à política, e a política à técnica não existe. A política existe em todos os momentos, por isso que nós precisamos ocupar todos os espaços de poder. A política está dentro do judiciário, a política está dentro da instituição hospitalar, ela está dentro da nossa casa, quando uma mãe tem que comprar um tênis, e só tem dinheiro para comprar para um filho, ela tem que fazer uma escolha, para saber se ela vai dar para aquele que está com o tênis melhor ou com o tênis pior. Ela pode errar ou pode acertar na escolha. Então, o participar é muito importante. Bom, enfim, acabei sendo secretária municipal e daí tive que disputar as eleições, porque eu tinha ocupado o espaço de secretária municipal. Disputei como vereadora, venci, fiquei só 2 anos e vim para o Estado, vim sem saber o que eu seria. O governador Luiz Henrique chamou o Coruja para ser deputado e a Carme veio, e para ser secretária, a Carme veio e acabou sendo secretária adjunta depois, por alguns períodos, secretária de Estado. E só disputei, e nunca pensei em disputar para a Câmara Federal. Nunca. Nem para a Assembleia Legislativa. Nunca. Eu disputei porque tinha que ocupar o espaço. Tinha que ocupar o espaço, porque ele não disputaria mais, o partido não teria. E pense em vocês, ninguém acreditava que eu poderia chegar próximo e chegar à suplência que eu cheguei. Os grandes líderes sempre diziam isso. Tem umas partes da história que, se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, poderia servir para motivação para cada um. Numa aeronave, indo a um velório da doutora Zilda Arnes. Não, Carminha, você não vai ser candidata. Aí fazia uma lista de quem poderiam ser os prováveis eleitos daquele ano e quem seriam os suplentes, e imagine se o nome da Carmen ia aparecer. Porque as pessoas não esperam que as mulheres, quando colocam o nome, elas colocam para disputar. Elas acham que a gente só vai lá para preencher a cota ou para ocupar o espaço que não pode ficar vazio daquele partido político. E a grande maioria das mulheres que colocaram o nome e que venceram foi porque elas acataram o desafio e foram à luta e venceram sim, e por isso que estão lá. Por isso que nós estamos aumentando a nossa participação nos espaços de poder, em especial no Legislativo e no Congresso Nacional. Mas isso também tem um outro fator, gente, que é o fator do financiamento. Não podemos esquecer que ter recursos carimbados para as mulheres está, sim, permitido ampliação. Saímos de 10% para 15% na Câmara. Saímos, nesta última eleição, num patamar que estávamos lá brigando pela PEC 134A, que garantia 10%, 12% ou 16%. Por que da PEC 134A? Porque nós já tínhamos tentado aprovar uma outra PEC na Câmara, e o que aconteceu conosco? Perdemos por 8 votos. Sabe por que nós perdemos? Porque a gente teve que ouvir de tudo naquele plenário. Ouvi que nós precisávamos de uma tábua de lavar roupa. Ouvi que nós queríamos estar no parlamento sem voto. E que não era justo, no comparativo com o coletivo de homens, nós chegar lá com cotas. E aí foi o processo eleitoral, de votação no plenário, e quando eles viram que os homens estavam votando para nos agradar, mas que não chegaria, eles começaram a reverter os votos. E aí o Senado Federal apresentou essa PEC, que ela tem uma deficiência, sim, não prevê vagas cota para mulheres do Senado. Então foi mais fácil de aprovar, porque eles estavam aprovando para a Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas. Mas aí veio o fundo eleitoral carimbado para nós, 30%. E isso permitiu, então, que já
nesta última legislatura, a gente passasse do 10% para o 15%, que todas nós tínhamos aqui apresentações com dados, mas houve um pouco com alteração da dinâmica do trabalho. Então, o que nós temos que pedir para vocês? Aqui, 60% tem filiação partidária. Mas eu queria que cada uma se perguntasse, e os outros 40%, o que está fazendo aqui? É para motivar só as companheiras que estão lá na cidade, que estão lá no nosso bairro, que estão lá na nossa comunidade, na nossa liderança? Ou vão também disputar, gente? Porque nós estamos enfrentando uma coisa chamada o PL da deputada Renata Abreu. O PL da deputada Renata Abreu, e aqui era o nosso tema, o olhar das mulheres frente aos nossos partidos políticos, eles são masculinos, sim. Nós temos 32 partidos registrados, 4 são presididos por mulheres. Os partidos mais de direita, aí é um horror a composição das mulheres dentro da sua executiva nacional. PT, PSOL e o PSL agora são os que mais têm a representação de mulheres dentro das suas executivas, dentro dos espaços de comando dentro do partido. Mas ainda nós temos uma caminhada. O meu partido, por exemplo, agora o Cidadania, tem determinado regimentalmente, tem que ser 30% de mulheres. Mas também não dizem qual é a ocupação daquele espaço. Então não basta a gente ter mulher nas executivas. Então os nossos partidos ainda são masculinos. E o que acontece num processo eleitoral que eu preciso falar aqui, e aí interrompendo um pouco da minha história? A dificuldade que nós temos para compor as chapas para disputar as proporcionais. Esta é uma realidade, não adianta nós negarmos. E o que os homens dizem para nós? Que nós não queremos disputar, que eles não conseguem preencher os 30%, porque as mulheres não querem colocar os seus nomes para disputar. Com isso veio, então, essa iniciativa de manter os 70%, que todos nós sabemos que vai ser de homens, né? Tomara que essa geração veja o inverso, 70% de mulheres e 30% de homens. Ele ficaria muito feliz, mas isso não vai ser agora. A gente tem uma longa caminhada ainda. Então, o que significa a proposta? Mantenha os 70% dos homens, mantenha o 30% de mulher. Mas se não preencher o 30% de mulheres, não tem nenhum problema. O 70% está garantido aqui. Gente, mas isso vai reduzir o trabalho para a gente ter mais mulheres participando do processo. Não, mas não vai reduzir o fundo eleitoral. Como se nós mulheres estivéssemos apenas preocupadas com a questão financeira da campanha. É claro que ela nos ajuda em muito. O resultado dessas últimas eleições é, sim, fruto do zelo e dos órgãos de controle externo, do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, no acompanhamento rígido de que aquele recurso fosse para as mulheres. Então, o momento que nós estamos vivendo lá é exatamente esse. Agora, não vai dar mais tempo, porque nós já estamos hoje no dia 3 de outubro, não se discute mais nada para as próximas eleições, mas as próximas eleições elas têm um outro significado, meninas. Não existe mais coligação. Por não existir mais coligação, cada partido tem que compor os seus 30%. Então, aquelas mulheres que estão aqui, que estão em casa, que vocês conhecem, que têm desejo, ou que nunca foram motivadas, conversem com elas. Motive elas a se filiar, que elas escolham o partido, é uma decisão delas. Se for para os nossos partidos, melhor. Né? Cada um quer para o seu partido. Mas que elas escolham um partido e disputem as eleições. Por quê, gente? Porque o rigor daquilo que chamávamos, e que ainda é chamado, da composição dos 30% de mulheres laranjas, vai ser cada vez maior. E se nós não colocarmos os nossos nomes, nós vamos dar argumentos, sim, para o coletivo dos dirigentes partidários que pensam diferente, buscar alterar a legislação e retirar a cota das mulheres. Nós lutamos lá, inclusive, para ter assento. E agora eu apresentei, que não é de minha autoria, é de um homem, do deputado, ex-deputado Arnaldo Jordi, que nas vagas para prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, e para a presidência, tem que ter a paridade. Se é uma mulher candidata a prefeita, que possa ser o vice, para a gente poder ocupar um pouco mais de espaço. Isso serve para quê?
para a gente debater, gente, para a gente criar um fato. Agora, não esperem por ninguém. Não é o outro e nem a outra que vai nos levar. Somos nós, individualmente, que temos que enfrentar. A Marlene, eu fiz uma conta rápida, não sei se eu errei, Ada, mas ela estava afiliada e já na juventude do partido dela em 92. E quando ela recebeu o convite no ano passado, a primeira resposta dela foi não. Pense o que passa na cabeça de quem nunca disputou ou que não conhece a história dos partidos políticos e, porque ela, como assessora, conhecia todos os bastidores, ela disse não. Como é que a gente quer que o coletivo que a gente está estimulando, em pouco tempo, coloque o seu nome? Então, só para a gente perceber a caminhada que nós temos ainda para fazer, para a gente ter, sim, se Deus quiser, mas com o trabalho individual de cada uma de nós, de cada uma daquelas mulheres que a gente olha como referência. Para mim, a Ada, com todo o seu jeito, espontâneo, que consegue motivar, de guerreira e de militante político-partidária, de quem viveu os piores momentos do nosso país, serve de exemplo para muitas de nós. Ela não precisa ser do nosso partido. A Marlene não precisa ser do nosso partido. A Luciana não precisa. Cada uma de nós, nos partidos que nós escolhermos, vamos construir a nossa história. E não vamos, em hipótese alguma, permitir que nenhum dirigente partidário diga: precisamos mexer realmente na legislação e se utilize de uma mulher para isso, porque foi uma mulher presidente nacional, colega nossa deputada, que, como dirigente nacional do seu partido, apresentou projeto de lei para não obrigar o 30%. E aí a gente brinca com a Renata e a gente diz assim, falando sério, foi a cabeça masculina da Renata, como dirigente partidária, que cedeu à pressão, porque se vocês conversarem com os dirigentes dos partidos, a grande maioria deles defendem que não tenha obrigatoriedade de cotas e que não tenha carimbo no 30% para o financiamento das campanhas das mulheres. Obrigada.